eu quero dizer que nós temos uma grande oportunidade nas mãos. A história está nos dando uma grande oportunidade. Infelizmente, no cenário de uma pandemia, a gente vê grandes desastres, como a gente está vendo desde o começo de 2020. A gente está vendo grandes desastres na saúde, na economia, em tantas outras áreas. A gente está vendo, né, todo esse cenário ruim, catastrófico acontecendo. Mas ela também se torna uma grande oportunidade que a gente tem nas mãos. Nunca, talvez na história da nossa geração, a gente viu uma justificativa tão grande para que a gente pudesse sair do nosso sofá, sair da nossa casa e fazer o bem para as pessoas e nos envolvermos de uma forma organizada, planejada, para que a gente impacte a vida, né, das comunidades, daqueles que hoje estão passando por um momento de maior vulnerabilidade. Você não tem mais justificativa para dizer assim: ah não, acho que ainda não é o momento, acho que o Brasil não passa por esse sufoco todo, não tem tanto problema assim, então eu não preciso me envolver. A pandemia trouxe isso latente, de uma forma, né, potencializada, de que sim, existem muitos problemas que a gente pode se envolver. Se a gente for pegar a pandemia, a gente tem uma desigualdade social aumentando radicalmente. A gente tem a violência contra a criança e adolescente aumentando, né, a partir dessa ideia de que as crianças estão mais em casa, junto com seus agressores. A gente tem violência, né, muito parecida com idosos, também acontecendo de uma forma maior, os índices aumentando. A gente tem esgotamento mental, emocional, psicológico das pessoas por causa da pandemia, por causa de toda essa pressão. A gente tem índices de desemprego, né, aumentando radicalmente. A gente chega hoje mais ou menos a 14 milhões de desempregados. A gente tem empresas também, né, passando, os empreendedores, microempreendedores, toda essa galera que está passando por sufoco porque teve que fechar, não aguentou, né, o baque da pandemia e teve que fechar. A gente tem milhares e milhares de famílias enlutadas. Então você não tem justificativa para dizer: olha, eu não preciso me envolver com isso. Né? O cenário está aí colocado na sua mesa, na sua cara. E talvez por isso que você se inscreveu no Mapa do Impacto, porque você está se sentindo incomodado com tudo isso. Você tem um ciclo de 3 fases para iniciar o seu envolvimento social. Sempre digo isso. Primeiro, ter um choque com o problema. Você se deparou com tudo isso que eu te falei. Você vê isso na mídia, você vê isso no semáforo, você vê isso na sua comunidade, você vê isso por onde você passa. Aí você tem uma ideia, passa alguma coisa na tua cabeça e fala: olha, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa. Essa ideia aqui talvez contribuiria com esse problema. A única questão é que a gente vai para o terceiro passo desse ciclo, que é a iniciativa. E talvez aí você pense e fale: eu não sei como começar. E é por isso que você está aqui, porque você quer fazer alguma coisa. Então nós temos um cenário colocado na nossa cara. Só que a gente pode, para começar um projeto social, para começar alguma ação, a gente tem 2 formas de olhar para essa oportunidade. Tem a forma, como eu sempre falo, que os outros ensinam, e a forma como eu acredito que pode ser mais fácil para você. Como que tende a ser o ensino, a forma como os outros consultores, treinadores, as pessoas que se envolvem com projetos sociais e disseminam conteúdo, podem te oferecer? Primeiro, com uma linguagem muito técnica. Então, esquecem que talvez você está no começo dessa caminhada e pulam etapas. Pensa se você estivesse numa aula de inglês, você é um iniciante em inglês, por exemplo, como eu, e a gente vai para uma sala de aula ou vai para algum tipo de ensino, faz uma matrícula numa aula de inglês e a gente vai para a turma dos avançados, intermediário avançado. Você vai até pescar algumas coisas, vai entender algumas palavras, mas você não vai conseguir se desenvolver. Por quê? Porque você está nessa fase inicial e é necessário entender esse momento, o cenário que você está passando. Então, a maioria das pessoas que ensinam tendem a falar assim: ó, a linguagem está aí, é técnica, se vira para traduzir. E não é bem assim. Talvez você já teve contatos com conteúdos dessa forma e não conseguiu avançar, não conseguiu se desenvolver por causa disso. A segunda questão é que pula-se etapas de aprendizagem. Da mesma forma como você vai para uma aula de inglês e precisa começar no iniciante, né, você precisa entender que existem etapas, blocos, ciclos de aprendizagem. Não adianta você querer captar recursos com empresas e sonhar com grandes coisas nesse início de projeto. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Porque é necessário que se faça algumas tarefas
que crie um bom alicerce nos projetos para que isso aconteça. Então é a mesma coisa quando a gente vai para uma academia. Então eu sou formado em educação física e trabalhei em academia, recebia muitos alunos iniciantes. Os alunos iniciantes não fazem grandes movimentos, não pegam grandes cargas. A maioria dos exercícios são muito parecidos com o que todo mundo faz. Por quê? Porque eles precisam se adaptar. É necessário passar por 2, 3 meses fazendo exercícios muito simples, perdendo aquele medo, adaptando o seu corpo e o seu organismo para um tipo de trabalho maior, mais potente. É a mesma coisa com os projetos. Não adianta você querer fazer e ter a sua barriga de tanquinho antes de aprender a fazer os pequenos movimentos abdominais. Então você precisa entender que existem etapas de aprendizagem. Em terceiro, o pessoal não trabalha com sequência, com metodologia. Então você vai ver muito conteúdo focado aí, sabe como? Esses conteúdos que te dão uma pitada de cada coisa e você acaba se perdendo porque é necessário ter um caminho. É necessário entender uma lógica de trabalho. E em quarto lugar, existe uma dezena, talvez centenas de ferramentas que a gente pode utilizar para a gestão de projetos sociais. A grande questão é que eu sei que você não tem tempo, talvez, para fazer tudo isso. Não adianta você aprender todas essas ferramentas se no dia a dia você não tem possibilidade de aplicá-las. Então você se sente um cara cheio, é como se você fosse para uma grande guerra, você tem um armamento pesado, você tem tanque de guerra, bazuca, tem tudo isso, só que você não tem como aplicar. Você não tem adversário, você não consegue nem saber manusear tudo aquilo. Por quê? Porque no dia a dia, o empreendedor que está começando um projeto social, ele vai captar recursos, ele vai fazer lanche para as crianças, ele vai dar aula, ele vai postar na rede social, ele vai ter um monte de tarefa diferente. E aí não vai ter tempo. Então essa é a forma como é ensinado. E por que eu acredito que deve ser diferente? Então é isso que eu trabalho, com uma linguagem acessível. Eu não sou teórico da área, no sentido de a gente não vai ficar conversando sobre livros, sobre grandes filosofias dos projetos. Não, mas é como colocar tudo isso na prática, porque esse é o meu desejo, essa é a minha forma de trabalhar e eu sei que você está aqui porque você quer colocar alguma coisa em prática também. Então, uma linguagem mais acessível. A gente preconiza as etapas de aprendizagem. Então, tudo que eu vou falar, tudo que eu sempre comento é que a gente começa um projeto sempre com uma ação social. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente começa um projeto a partir de uma ação muito simples. E essa ação é importante porque ela vai te dar as bases de adaptação, né, de entendimento estratégico sobre como fazer um projeto crescer. Por isso que não é começar lá do grande, começar com grandes parcerias, mas é entender essas etapas de aprendizagem. E por último, a sequência lógica. Eu entendo que você não pode pensar em captar recursos sem escrever um projeto. Você não pode escrever um projeto se você não sabe o problema que você resolve. Você não pode começar um projeto se você não tem entendimento do seu propósito, porque é o propósito que vai ser o alicerce para que você possa romper com os desafios e com os problemas que vão acontecer no dia a dia. Então a gente faz tudo ao contrário, a gente faz picada, a gente quer mobilizar voluntário e o nosso trabalho está desorganizado. Por isso eles não ficam. Você não consegue parceria porque você não tem toda a estratégia pronta, você não sabe para onde você está caminhando. E se você não sabe, você não vai conseguir comunicar para fazer com que outras pessoas, outras empresas possam participar de alguma forma. Essas são barreiras que a gente pode ver que são barreiras externas. Talvez a maneira como a gente tem acessado esses conteúdos atrapalham você. E eu quero o quê? Descomplicar, eu quero ser mais simples, eu quero ser mais prático para que você possa sair daqui e fazer acontecer. É isso. A gente pode organizar um projeto em 90 dias? Pode, de uma maneira simples, descomplicada. E você pode pensar, mas então vai ficar mal feito? Não, porque simples é diferente de fácil, de fazer de qualquer jeito. A gente descomplica, faz de uma forma mais tranquila, mas com o mesmo impacto, para fazer com que você se sinta realizado, para que você tenha bom êxito, bons resultados, e a partir disso a comunidade seja impactada e a vida das pessoas vão sendo transformadas. Mas além das barreiras, essas que eu falei, externas, né, de conteúdo, de ensinamento, que você sempre teve acesso, você tem algumas barreiras, né, internas, coisas que às vezes você acredita.
que dificultam para que você possa começar o teu projeto social, a tua ação social. A primeira delas é dinheiro. 99% das pessoas, dos empreendedores, das pessoas comuns, como eu e você, acreditam que não podem começar um projeto social porque não tem dinheiro. Quando eu faço essa pergunta no Telegram, quando eu faço essa pergunta no Instagram, todo mundo, a principal questão é finanças. Como eu consigo dinheiro para começar um projeto social? Só que quem disse para vocês, quem disse que é necessário de dinheiro para começar um projeto? Eu não estou falando para vocês que o dinheiro não vai ser importante, que vocês nunca vão precisar, não é isso, que vai precisar. Mas para começar, para fazer, para dar o primeiro passo, quem disse que a gente precisa de dinheiro? A gente confunde algumas coisas e vocês precisam entender 3 pontos principais quando a gente está falando de finanças. O primeiro deles é que recursos não se resumem a notas de dinheiro. Se você já me escuta há algum tempo, você sabe que eu acredito nisso. Então, quando você olha para uma possibilidade, para um problema, tem uma ideia, a gente sempre pensa, eu preciso de notas de dinheiro, né, para resolver e para colocar essa solução em prática. Mas recursos são maiores, são mais amplos do que apenas finanças. A gente está falando de produtos, de serviços e principalmente de pessoas. As pessoas são os principais recursos para o seu projeto social. E aonde estão as pessoas? Às vezes a gente quer chamar os nossos grandes amigos, os mais influentes, a gente quer chamar as pessoas que são mais importantes dentro da cidade, mas os principais recursos você já tem aonde? Dentro da própria comunidade, dentro do próprio território onde você vai trabalhar. Ali estão os recursos. E existe uma metodologia que a gente chama de effectuation, né? Uma metodologia de empreendedorismo, né, criada por uma indiana chamada Sara Sarasvati, que ela, resumindo tudo, ela acredita num triângulo que faz com que a gente entenda essa questão dos recursos e que todo mundo pode começar um projeto, mesmo sem dinheiro. Que é, o primeiro ponto desse triângulo é o que você acredita, quem é você, as suas paixões, aquilo que você levanta de manhã cedo e fala, nossa, eu faria isso pela minha vida toda. Isso é um ponto importante quando você vai empreender socialmente. Quem é você? Não é o que você faz, é quem é você, com a sua vocação. O segundo ponto é o que você sabe fazer, o que você tem de habilidades. E aí habilidades não tem a ver só com graduação, com aquilo que você fez na faculdade, com o curso técnico que você fez também. Mas às vezes você sabe alguma coisa manual, você é bom de contar histórias, às vezes você é bom em dar aula de alguma questão de reforço, você é muito bom tocando algum instrumento musical, você é bom comunicando causas para as pessoas, seja lá o que for. O que você sabe fazer? E em terceiro lugar, as pessoas que você conhece. Qual é a sua rede de relacionamento? Então, quem é você, o que você sabe fazer e quem você conhece? A partir disso, você já tem os recursos. Então, insira esses 3 pontos para que você possa romper com essa barreira das finanças. Esse foi o primeiro ponto, né, que eu falei para vocês, entender 3 coisas a partir da questão do dinheiro, dessa barreira do dinheiro. A segunda é que para conseguir recursos financeiros, agora sim, um dia você vai precisar, mas para que isso aconteça, você precisa estar com um alicerce bem firme, bem fundamentado. Você sabe que um prédio não é só o que a gente vê, mas o alicerce dele, né, a fundação de um prédio, ela é muito, né, maior do que a gente imagina. Não é que nem uma casa, um alicerce de uma casa, mas ela é muito profunda para dar estabilidade. Então, às vezes você quer, ou já teve experiências de pedir doação, mas não consegue. Mas por que não consegue? Porque o Brasil não tem cultura de doação, como dizem? Ou talvez porque a gente está errando. Então, antes do recurso financeiro aparecer, é necessário que a gente tenha um alicerce mais fundamentado. E o que seria isso? Você tem que ter um bom projeto escrito, você tem que saber para onde está caminhando, você tem que saber a sua missão. De uma forma simples, você tem que saber qual o resultado que você está querendo gerar e o que você vai fazer para que isso aconteça. Você precisa ter um plano de captação, uma estratégia. Não é saindo pedindo dinheiro e produto para qualquer pessoa, mas para quem você vai pedir, o que você vai pedir, quais são os prazos. E isso não é nada muito, muito complexo. Só que você, às vezes, dá os passos, né, que são o quê? Muito maiores. Você não tem ainda tudo fundamentado aqui,
e já quer conseguir alguns resultados. Então por isso que ele não vem. E em terceiro lugar, você tem que começar com aquilo que tem na mão. Para romper a barreira dos recursos financeiros e da falta do recurso financeiro, você precisa começar com aquilo que você tem na mão. Então, como que você consegue fazer com que o recurso apareça nesse começo de caminhada? Vazar, né, as pequenas doações, você saber que as pequenas doações estão entre os seus amigos e os amigos dos seus amigos e criar pequenas estratégias e tudo bem. Você não vai ter uma conta bancária recheada nesse primeiro momento. E é assim mesmo. As grandes organizações, as grandes empresas, qualquer iniciativa que você vai ver no mundo começou de forma pequena. Porque o pequeno nos ensina, o pequeno é metodológico, né? Ele é pedagógico. E principalmente você tem que alinhar suas expectativas. Por causa disso, porque não existirão grandes resultados. A menos que você já tenha uma empresa para começar, você já tenha um patrimônio que você vai colocar à disposição, né? Mas a maioria das vezes você rompe a barreira das finanças a partir disso, do alinhamento de expectativa, para saber que no começo é assim mesmo, é difícil, mas que há possibilidade a partir de pequenas ações e a partir daquilo que você já tem na mão. Assim, a gente rompe as barreiras das finanças. A segunda barreira que a gente tem, que é muito, muito falada e que muitas pessoas usam como justificativa, talvez você já usou, é a questão do tempo. Eu não tenho tempo para começar um projeto. Essa é uma outra barreira muito importante, porque olha só, muitas pessoas, talvez vocês já falaram assim, eu trabalho fora, então eu não tenho tempo para começar. Eu faço faculdade, né? Faço faculdade à noite, não consigo me envolver, vou na igreja ou participo de alguns outros grupos no final de semana. Então eu não tenho tempo para começar. Queria te dizer que sim, dá para fazer, mesmo você trabalhando e ninguém aqui, você não vai me escutar falando, saia do seu emprego e comece um projeto social. Existem dois tipos de pessoas nesse sentido. Existem aqueles que são realmente vocacionados e que querem fazer isso de uma forma completa, integral, querem doar todo o seu tempo a partir dessa perspectiva. Então eles têm possibilidade disso acontecer. Às vezes o cenário está diferente para alguns, você não pode se comparar. Então existem as pessoas que vão largar tudo ou vão o quê? Vão trabalhar literalmente com projetos sociais, né, de forma integral. E existem as outras pessoas, em muitos projetos, a maioria deles fazem pequenas ações durante a semana e vão crescendo gradativamente. E para fazer essas pequenas ações, você não precisa largar do seu emprego, não precisa pensar em, eu preciso trancar a faculdade, não precisa de nada disso. Você pode pegar pequenos momentos da sua semana, por exemplo, 2 horas na semana e começar o teu projeto. Por quê? Como que você pode fazer isso? Primeira coisa, você precisa começar pequeno, né? As pequenas ações, como eu comecei lá atrás, com 12 alunos, eram apenas 4 horas na semana. Então eu fazia outras atividades na organização, ali umas atividades de limpeza de uma tenda de circo. Eu fazia faculdade naquela época também. Então eu tinha apenas 4 horas, terça e quinta, das 8 às 10 da manhã. Foi assim que começou. E tudo bem, a maioria começa dessa forma. Então você não precisa pensar, né, que precisa fazer de segunda a sexta, meio período. Se você tiver possibilidade, tudo bem, isso é você que vai avaliar. Mas todos esses processos começam de uma forma pequena, com uma ação social. Lembra que eu falei para vocês, ação social é diferente de projeto social. Ação é pontual, com poucos recursos, uma atividade mais simples e resolve problemas mais simples. Um projeto social é um passo a mais, com o tempo. A maturidade das ações sociais fazem com que você pense assim, olha, eu já faço algumas coisas e agora eu quero dar mais continuidade para isso. Eu quero ser um pouco mais estratégico. E aí, a partir do projeto, você vai precisar talvez de um pouco mais de recurso, você vai precisar de pessoas para te ajudarem de uma forma um pouco mais organizada, mais profissional. Você às vezes vai precisar, então, talvez de ter assim uma organização estatutária, né, de formalização, dependendo do momento, daquilo que você quer fazer. Então, comece pequeno, ok? As ações sociais são muito mobilizadoras de pessoas. Isso facilita para você. Então, eu estou te apresentando 2 formas de romper com a barreira do tempo. A primeira é que começar pequeno ajuda você. E o segundo é que compartilhar demanda. Por quê? Porque você está falando que não tem tempo. Se você tem pouco tempo, chame outras pessoas que também têm pouco tempo. E o pouco tempo de uma, junto com o pouco tempo de outras, se transforma num bom e num grande tempo.
Então, às vezes você pode 2 horas na semana, outras pessoas vão poder 2, 1, e cada um fazendo uma parte, dividindo tarefas, delegando. Você vai aumentar e vai potencializar tudo isso. Então dá para fazer. Chama os teus amigos, parte da sua família, pessoas que já querem de alguma forma fazer alguma coisa. Então, compartilha os seus poucos tempos e transforme tudo isso num grande tempo. Só que isso só vai fazer sentido se você compreender que as pequenas ações transformam o mundo. Se você não entender tudo isso, talvez essa barreira vai continuar no teu coração. Porque fazer pouquinho tempo não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar a família tal, não vai ajudar a comunidade. E sim, vai. Cada um fazendo a sua parte. Terceira barreira que você enfrenta, ou a maioria dos empreendedores enfrentam, é a falta de conhecimento. Então a gente olha para os projetos sociais e fala assim, é muito fácil, né? A gente junta algumas coisas, pega algumas doações e a gente entrega para algumas pessoas. É isso. Mas não é literalmente dessa forma. Então você confunde, lembra? O simples com o fácil. Então você acha que é muito fácil, faz tudo com muita intuição, com muita paixão, e isso é muito bom, você começa com isso mesmo, mas vai chegar uma hora, sabe o quê? Que você vai perceber que os resultados que você gostaria de alcançar, eles não estão chegando. Você poderia fazer mais. Chega uma hora que parece que a jornada dá uma travada, e você não sabe exatamente como fazer com que ela destrave. Como fazer para que ela alcance mais resultados. E aí isso gera na sua cabeça algumas coisas. Por exemplo, como frustração. E você fala, estou fazendo alguma coisa, está sendo legal, essa ação aqui é interessante, mas ao mesmo tempo eu não consigo avançar. E aí você se frustra. Você pensa em desistir, talvez você já desistiu. Eu quero dizer para você, continua. Porque conhecimento é o que você precisa para dar essa destravada. Então, é importante que você entenda que existem técnicas específicas, né, do setor social, jeitos de escrever algumas coisas. Vai escrever o projeto tem uma certa maneira de escrever, que dá para ser simples, mas precisa ter algumas nomenclaturas, precisa entender uma lógica da escrita do projeto. Você precisa entender que o setor social também tem algumas leis que são importantes que você saiba. Precisa entender como fazer algumas parcerias que não são tão simples assim. Às vezes você está pensando que a prefeitura vai resolver os teus problemas e você quer montar um projeto, escrever alguma coisinha, né? Eu preciso de ajuda para escrever isso aqui porque a prefeitura vai bancar o meu projeto. Eu quero dizer para você, cuidado, porque não vai. É muito difícil disso acontecer. Então precisa entender como se dá essas questões de parceria e precisa entender que existe, lembra, um caminho lógico. Precisa estar ligado nisso e precisa de conhecimento. Alguém que pegue na sua mão e faça, vamos fazer dessa forma. Alguém que fale para você, olha, isso aqui está errado, esse caminho não tá tão legal, vai por esse aqui, porque eu já passei, isso vai facilitar a tua vida. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui. Mas talvez você está pensando aí também, olha, eu acho que eu não consigo aprender. Todo mundo pode aprender. Todo mundo tem capacidade para aprender. Por isso que essa forma simples e descomplicada pode facilitar a tua vida. Porque eu sei que você tem muita coisa. Talvez você não seja, né, de uma área específica, ou talvez você pense que precisa ter feito alguma graduação numa área específica, ou ter algum tipo de habilidade, aptidão, né, que facilite isso. Você tem 2 formas. Você pode aprender, cair de cabeça nisso e fazer acontecer. E também ter pessoas junto contigo que vão ajudando nesses gaps, nessas lacunas que você tem. Às vezes você não é tão bom como eu em questões financeiras, né? Em grandes planilhas. Então eu preciso de gente perto de mim para me ajudar nessa questão. Eu preciso de pessoas para me ajudar em várias áreas e você também pode ser uma alternativa para que você se desenvolva. Mas na sua cabeça você precisa ter claro, escute bem o que eu estou falando. Todos podem aprender, inclusive você, sendo de qualquer área que for. E a última barreira que a gente deve romper é a do medo. Você pode estar falando, mas eu não tenho medo. Talvez inconscientemente você tem. Você coloca algumas justificativas por medo. Por medo de errar, medo de começar e não dar certo. Talvez medo de começar e achar que é muito pequeno. Isso não faz diferença na vida das pessoas. Você tem medo de faltar dinheiro no dia a dia, faltar dinheiro para fazer algumas ações. E aí esse medo te leva a uma outra questão, que é medo de ter que ficar falando com as pessoas e pedindo dinheiro para elas, de ter que ficar comunicando todas essas vulnerabilidades que a gente tem, né? Essas dificuldades que a gente tem no meio do caminho.
Mas existe uma coisa apenas, não existe uma técnica para arrancar esse medo do teu coração, da tua mente. Mas existe um antídoto que é a ação. A gente só consegue avançar contra o medo se a gente começar a agir. E aí eu queria te chamar para isso, para agir, para fazer acontecer. Eu lembro que uma vez eu fui num evento e o palestrante disse que a gente não consegue enxergar, quando a gente está numa estrada mais escura, a gente está andando de carro, a gente não consegue, por mais que o farol seja alto, na maioria das vezes a gente não consegue colocar para não atrapalhar outro motorista, a gente está com o farol baixo ali, o farol normal. A gente está enxergando 2, 3 metros para frente. E a gente só consegue avançar a partir do andar do carro. Quanto mais a gente caminha e avança, mais a gente enxerga o caminho e a jornada que a gente tem pela frente. Todos esses medos que você tem, eles são genuínos. E eu acredito que muitos deles, esses que você está sentindo agora, eu já senti. Medo de não dar conta, medo de não ser competente, medo de olhar para a história, olhar para trás e me arrepender. Mas o que me fez arrancar todo esse medo, de romper com essa barreira, foi agir. Começar, de dar o primeiro passo. E é isso que eu quero chamar vocês nessa aula, nessa semana, para que vocês possam agir, romper com esse medo. E esse medo vai se tornando menor a cada dia que você avança. Então a gente falou de 4 barreiras que a gente vive, né, principalmente nesse ambiente de empreendedorismo social. O recurso financeiro, o tempo, a falta de conhecimento e os medos internos que a gente tem.